bom dia. É com muita alegria que eu convido o Dr. Antônio Laurinavicius, cardiologista pelo INCOR, doutor em ciências pela USP, médico assistente da seção de hipertensão do Instituto Dante Pazanese e coordenador do ambulatório de medicina do estilo de vida do Dante Pazanese. Ele vai falar sobre espiritualidade na medicina. Muito obrigada pela sua presença, Antônio. Luciana, eu que agradeço o convite para falar de um tema que me toca o coração e que realmente faz palpitar, e ainda mais numa manhã fria e chuvosa como hoje, né? Então, vamos aproveitar esse momento frio e chuvoso para nos recolhermos de forma um pouco mais íntima em torno desse tema, que é um tema que ganha cada vez mais espaço, não somente na medicina alternativa, como muito mais, cada vez mais, hoje em dia, na medicina tradicional. Eu vou começar aqui o compartilhamento da minha apresentação. Muito bem, então, mais uma vez, novamente, bom dia. O tema de hoje é espiritualidade e medicina, e eu coloquei um subtítulo: encontros, desencontros e reencontros, porque essa é a história da relação entre espiritualidade e medicina. Duas áreas da humanidade que nasceram juntas, se desencontraram ao longo do tempo e hoje em dia estão se reencontrando com novo vigor e com nova energia e com novos sentidos. Eu gosto aqui já de trazer uma reflexão sobre a etimologia da palavra saúde, que é a mesma da palavra salvação. Então, salvação e saúde, as duas palavras, elas vêm do latim salus, e as duas trazem a questão obviamente, da saúde física e espiritual. Então, desde um começo, a saúde e a salvação não são, digamos assim, interpretados ou vistos como duas coisas separadas, mas elas nascem juntas, e é por isso que os primeiros médicos, né, nas comunidades ancestrais eram justamente os ministros, né, do culto, os xamãs, os sacerdotes. Existia uma identificação da prática da saúde física com a prática da saúde espiritual. Isso, com o tempo, foi se disgregando, se divergendo, principalmente com um novo vigor a partir do iluminismo, e depois da visão da filosofia positivista, né, que levou a uma separação, uma dicotomia muito rígida entre aquilo que é a espiritualidade e aquilo que é a medicina. Isso, claro, trouxe uma série de vantagens, né, no desenvolvimento do método científico, em particular na medicina, trouxe a possibilidade de se libertar de uma série de preconceitos, mas, por outro lado, nós perdemos em humanização, perdemos, às vezes, em propósito, em sentido, e aí, hoje, nós estamos num momento de reencontro, onde a ciência, depois de um longo processo, vem trazendo evidências cada vez mais consistentes da importância de reintegrar as duas coisas, né? Então, isso é um pouco o que nós vamos conversar hoje. E eu gosto já, justamente em função desse novo reencontro entre medicina e espiritualidade que está acontecendo, e que é, a meu ver, um processo gradativo e inevitável, vai acontecer cada vez com mais clareza, com mais força. Gosto já de trazer clareza na definição daquilo que é espiritualidade. E eu gosto muito dessa definição, que é uma definição da Cristina Puchalski. A Cristina Puchalski é uma das maiores pesquisadoras na área de espiritualidade e saúde hoje em dia, então é uma das grandes referências que eu trago para vocês. Existem inúmeras publicações, livros, estudos, né, publicados por ela, que é inicialmente uma paliativista. Vocês percebam que esse reencontro começou por áreas muito sensíveis da medicina, e essas áreas são a oncologia, os cuidados paliativos,
e a psiquiatria. Essas são as 3 áreas da medicina que mais rapidamente sentiram falta da espiritualidade e começaram a integrar, a estudar como isso poderia ser reintegrado na prática médica, né? Hoje em dia, nós temos a espiritualidade permeando todas as especialidades médicas. Eu sou cardiologista, e na cardiologia a gente tem, hoje em dia, na SBC, um departamento de espiritualidade, para vocês terem uma ideia de como isso está avançando, com diretrizes, né, de como abordar a espiritualidade para a prevenção cardiovascular. Mas tudo começou por essas áreas, que são as áreas mais sensíveis, onde o conceito de finitude, ele é percebido de forma, inevitavelmente, de forma mais precoce, né, de forma mais sensível. Então, vamos à definição da Cristina Puchalski. Ela diz: a espiritualidade é um aspecto dinâmico e intrínseco da humanidade, através do qual as pessoas buscam significado, propósito e transcendência e experimentam um relacionamento consigo mesmo, com a família, com os outros, com a comunidade, com a sociedade, com a natureza, com o significado ou o sagrado. A espiritualidade expressa através de crenças, valores, tradições e práticas. Então, eu gostaria de desmembrar essa definição e começaria pela primeira frase, né? A espiritualidade é um aspecto dinâmico e intrínseco da humanidade. Esse é um ponto fundamental. A gente precisa entender que a espiritualidade aqui é um elemento constitutivo, queramos ou não, do ser humano. Sempre coloco ênfase nesse ponto. Nossas emoções, nossa razão, nossas palavras, nossa comunicação, se vocês pensam bem, tudo isso é intangível, é algo que não é palpável, é impalpável. Então, são elementos espirituais no sentido que não tem consistência material. E esse elemento não somente é parte constitutiva do ser humano, a razão, a emoção, a comunicação, essa palavra minha que está saindo de mim nesse momento, está chegando até vocês, né, através, inclusive, de toda essa realidade virtual, desse sistema virtual de interconexão que nós temos hoje, por via telemática, mas tudo isso é espiritual, não é, no sentido que não é material. Então, precisamos começar a entender que a espiritualidade é um elemento constitutivo do ser humano, independente da crença do ser humano. Cuidado não confundir espiritualidade com crença, e esse é uma primeira esclarecimento que eu quero fazer. Independente da crença, a pessoa pode até não crer, né, que em Deus, ou que algo transcendente exista, mas essa crença, esse não crer é uma crença também, é uma decisão, a pessoa acredita não acreditar, é uma decisão. E essa crença também é espiritual, não é tangível. Então, por mais que a pessoa não acredite, o fato de não acreditar também é um evento espiritual, através do qual as pessoas buscam significado, propósito e transcendência. Aí vem outro elemento importantíssimo, porque essa espiritualidade, ao mesmo tempo, é a âncora que traz para o ser humano o sentido e o propósito. O ser humano não vive sem sentido, não vive sem propósito. O ser humano aguenta qualquer coisa, é capaz de aguentar dores indescritíveis, dificuldades inimagináveis, mas o ser humano não aguenta a falta de sentido. Isso é um fato. O que acontece é que a maior parte de nós vive numa situação de confusão, de distração, né? Então, de falta de foco, mas não deixa de cultivar interiormente essa necessidade de porquê. Por que eu estou aqui? Por que eu estou fazendo o que estou fazendo? Qual é o sentido disso? E aí, e aí vem o terceiro elemento, tem repercussões imediatas no nosso relacionamento conosco mesmo, com a família, com os outros, com a comunidade, com o mundo, com a natureza, com o próprio Deus consagrado. Por quê? Porque eu defino o meu comportamento conscientemente ou inconscientemente, então com vários graus de consciência, vários níveis de consciência, eu posso fazer isso de forma muito inconsciente, mas o ideal é que a gente traga clareza e consciência para esse processo,
E aí isso define, modula meu comportamento, e é aí onde entra de forma muito clara a relação com a medicina, porque nosso comportamento é o que define, em grande parte, as doenças que nós vamos ter, ou o grau de saúde que nós teremos. Então, veja como já fica claro como uma coisa interfere na outra, e do ponto de vista pragmático, não é uma questão mística, ou uma questão ética, ou uma questão de julgamento, é uma questão pragmática. Eu preciso entender qual é a lente através do qual o paciente enxerga o mundo para eu poder entender como eu posso intervir para ajudá-lo a resolver o problema de saúde que ele tem. E aí a espiritualidade expressa através de crenças, valores, tradições e prática, ou seja, isso já é o que nós chamamos de religião. Muito bem, aí eu trago aqui, acabei de falar para vocês que a Sociedade Brasileira de Cardiologia tem uma diretriz, né, onde fala de espiritualidade. E veja a definição que se coloca aqui: a espiritualidade é um conjunto de valores morais, mentais e emocionais que norteiam pensamentos, comportamentos e atitude na circunstância da vida de relacionamento intra e interpessoais. Então, eu chamo a atenção de vocês que quando vocês comparam essa definição com a definição anterior, fica claro que está faltando alguma coisa aqui, porque a definição que está sendo dada aqui é uma definição de ética, um conjunto de valores que norteiam meu comportamento. A espiritualidade é isso também, mas não é só isso. A espiritualidade é uma ética que se embasa na transcendência, por definição. Se você tira a transcendência, e eu trago esse exemplo porque, assim, na Sociedade Brasileira de Cardiologia é extremamente louvável esse trabalho, esse esforço de trazer dentro da discussão científica o contexto da espiritualidade, mas é claro que existem muitos tabus em relação a isso. Então, existe um tabu em falar de transcendência, em falar de Deus, e aí tudo isso faz com que você tenda a omitir elementos que são essenciais. Esses elementos não devem ser omitidos, porque senão você passa a falar de outra coisa, que é importantíssima, a ética é fundamental, mas uma ética sem transcendência não é espiritualidade. Então, essa definição definitivamente é falha, e isso provavelmente será revisto em breve. Então, veja aqui como outro grande especialista da área, que é o Koenig. Então, já falamos da Puchaski, esse é o segundo grande estudioso da área, que é o Koenig, já esteve aqui no Brasil. A espiritualidade se distingue de outros conceitos como humanismo, valores, ética, moral, né, pela sua conexão com o que é sagrado. E era isso que estava faltando ou aquilo que a gente considera sagrado, né? De novo, aqui não entramos no julgamento de uma crença, outra crença, isso não importa. O que importa é entender o que é visto como sagrado, como importante, como significador da vida por parte do nosso paciente. E aí eu gosto de trazer uma história que vem da tradição oral africana, é um conto muito simples que exemplifica o que nós acabamos de falar. Eu vou relatar para vocês muito brevemente, faz parte dessa antologia, Once Upon a Time in Africa, e aí é a história de uma criança que um dia disse para a mãe: eu quero procurar Deus, eu vou procurar Deus, e ele sai de casa, faz uma mochila, coloca nessa mochila um sanduíche e um suco e parte para o mundo em busca de Deus. Só que não dá nem 15 minutos, ele cansa, vê um banco na frente de um lago, senta ao lado de uma senhora para se alimentar. Antes de ele começar a tomar o suquinho, percebe que a senhora talvez possa estar com sede e oferece o suco para essa velha senhora. Aí a senhora responde com um sorriso maravilhoso, eles não trocam uma palavra, em seguida ele oferece o pão, o sanduíche, e a senhora novamente responde com um sorriso maravilhoso, os dois se alimentam, e depois disso se dá um forte abraço, a criança retorna para casa, e ao retornar para casa, a mãe pergunta: bom, você achou Deus? Lembrando que ele retornou para casa em menos de uma hora, né? E ele disse: sim, Deus, encontrei Deus, ele é faminto, sedento, e ele tem uma sorrisa maravilhosa. Ao mesmo tempo, aquela velha senhora também retorna em casa, o filho dela vê ela radiante,
e pergunta para ela: o que aconteceu que você está tão radiante? E a senhora responde: eu acabei de encontrar Deus. Então, eu gosto de trazer essa história porque ela ajuda a desmistificar um pouco o conceito de espiritualidade e separar de forma clara daquilo que é religião. Vejam que aqui não estamos falando de crença nenhuma, mas os dois sujeitos dessa história trazem essa experiência do divino, do sagrado, num fenômeno que é o encontro. Então, a espiritualidade pode realmente, assim, e isso consta também na definição da Cristina Puchaski, como lugar de encontro consigo mesmo, com os outros, com o mundo e com Deus. Então, o lugar de relacionamento, de relação e de encontro. Esse encontro do ser humano, principalmente consigo mesmo, é fundamental no processo de adoecimento ou de manutenção e cultivo da saúde. E aí, então, quais são os elementos que diferenciam a espiritualidade de religião? A espiritualidade é um elemento universal, como falamos, constitucional do ser humano, é inato, é individual, e a religião é um construto humano, tem um caráter coletivo, se baseia na tradição, nos códigos morais, e de alguma forma as religiões são pedagógicas, para que o indivíduo possa cultivar de forma mais clara e mais plena a própria espiritualidade. Então, a religião é em função da espiritualidade individual de cada um, claro, nem sempre esse caminho na história aconteceu dessa forma, eventualmente, por uma série de elementos, determinadas questões religiosas viraram até empecilhos, contratempo para a evolução espiritual do indivíduo, mas esse é um tema à parte. O fato é que a religião, então, me interessa que deixemos claro que são duas, é a prática comunitária da espiritualidade, com base em rituais, toda a história cultural daquela comunidade, o conjunto de crenças e rituais. E, voltando ao título da nossa apresentação, Ciência e Espiritualidade, Encontro, Desencontro e Reencontro, eu lembro para vocês que o juramento hipocrático é um juramento que todos os médicos fazemos, e que ele é um juramento pelos deuses do panteão grego, na época, né? Então, desde o começo, o médico já procurava, digamos assim, uma chancela da divindade no próprio trabalho. Ele entendia que o trabalho médico tem um elemento divino, tem um elemento sagrado, vamos chamar assim, e todos nós sabemos que isso é profundamente verdadeiro, mas então, já para vocês verem, Hipócrates, que é considerado o pai da medicina moderna, né, que é considerado o momento a partir do qual a medicina cria pernas próprias, se separando da esfera do sagrado, nós temos juramento hipocrático que é pelas divindades gregas. Então, essa separação, de alguma forma, é muito importante que exista, porque a ciência tem que recorrer seus caminhos, mas é muito importante que a gente entenda de onde que veio a medicina e para onde que ela vai. E vejam como interesse, quando a gente faz uma pesquisa no Medline, no Google Scholar, nas bases de dados, o interesse em pesquisar espiritualidade na medicina vem crescendo de forma exponencial ao longo dos últimos anos. Então, nós temos uma quantidade de pesquisa, de evidência científica enorme. Nós temos revistas que publicam especificamente sobre esse tema. Trago aqui algumas, né? Temos livros que tratam do assunto. Então, é um assunto quente que ainda vai trazer muita, digamos assim, muito conhecimento e muita mudança na forma como a gente aborda nossos pacientes. Se você me pedisse um artigo que pudesse resumir o que nós sabemos hoje em dia, em termos científicos, da relação entre medicina e espiritualidade, eu traria esse artigo de revisão, que é uma revisão sistemática, do Harold Koenig. Nós já acabamos de mencionar ele, essa segunda grande liderança na área no mundial, onde ele menciona revisa todas as publicações, tanto
de saúde mental como de saúde física, que relacionam a religiosidade, a religião, a espiritualidade, tem uma expressão que é R/E, ou E/R, então, muitas vezes é difícil diferenciar na prática, porque muitas vezes as pessoas espiritualizadas, digamos assim, são justamente as pessoas religiosas. Então, existe uma superposição na prática. Em termos de pesquisa clínica, é difícil você diferenciar o impacto da espiritualidade na saúde daquilo que é o impacto da prática religiosa na saúde. Mas é um trabalho que está acontecendo, e aí nós sabemos que, claramente, que a prática da espiritualidade se associa a menor risco de adoecimento, menor risco de aumento da longevidade, melhora da qualidade de vida, redução de depressão, de transtorno ansioso, maior controle de transtornos psicóticos, de transtornos psiquiátricos maiores, transtornos bipolares, foi testado na esquizofrenia, foi avaliado na ideação suicida. Então, nós temos estudos hoje em dia, em praticamente todas as áreas da psiquiatria, mas também na área da medicina física, se vamos dizer assim, então da cardiologia, da neurologia, da oncologia, das doenças degenerativas, Parkinson, Alzheimer, das doenças infecciosas crônicas, como a tuberculose, HIV, doenças como insuficiência renal crônica. Nós sabemos que temos evidências hoje do impacto da prática da espiritualidade do paciente na melhora dos desfechos clínicos dos pacientes. E é por isso, então, que está surgindo, hoje em dia, com um novo vigor, esse interesse. Não é, de novo, não é uma questão mística, esotérica, é uma questão prática. Eu, como médico, quero saber o que me ajuda a melhorar os desfechos do meu paciente. E se isso me ajuda, então isso me interessa e eu preciso entender qual é a melhor forma, a forma mais objetiva e científica de lidar com isso. Agora, qual é o mecanismo através do qual a espiritualidade interfere nesses desfechos? Vejam que eu evitei trazer para vocês os papers de forma individual, ficaria muito cansativo mostrar o impacto da prática da espiritualidade na redução, por exemplo, no controle da dor crônica, no controle da depressão, no controle do diabetes, da hipertensão, mas tudo isso existe e eu até recomendo para vocês que depois, começando a partir desse artigo de revisão do Koenig, vocês possam procurar no Google, é impressionante o que vocês vão achar. Então, vamos fazer agora um pouco de fisiologia ou fisiopatologia disso. Como é que isso acontece? A espiritualidade pode ser vista, então, como uma lente através da qual eu enxergo a realidade, o mundo. E eu posso ter dois pontos de vista em geral, um ponto de vista transcendental, ou posso ter um ponto de vista mais materialista. O transcendental pode ser religioso ou não religioso. Cada vez mais pessoas cultivam a espiritualidade fora de uma religião formal. E o materialista, ele pode ser um nihilista, no sentido de não acreditar absolutamente em nada, ou ele pode ser um humanista, apesar de não acreditar na existência de Deus, a pessoa ainda desenvolve toda uma ética humanista, um conjunto de valores com base naquilo que ele acredita que é importante, que é a vida humana. Seja como for, todos esses pontos de vistas, que nós precisamos encaixar nosso paciente em um desses pontos de vista, eles trazem o que nós falamos anteriormente, aquilo que é um sentido da vida para o paciente, e com base nesse sentido é que a pessoa elabora um propósito. Não existe como criar um propósito se você não acha primeiro um sentido. E aí é isso que define uma série de elementos. Primeiro, e aí vamos à ciência, então, o impacto biológico dessa visão de mundo promovida por uma determinada lente espiritual sobre a saúde mental. Você tem aumento de emoções positivas, gratidão, perdão, compaixão, caridade, e uma redução de emoções negativas. E tudo isso tem uma série de impactos que nós vamos descrever a seguir. Então, o cultivo dessas emoções faz com que eu consiga ter um aumento do coping. O coping é o quê? É como é o enfrentamento, como eu enfrento os problemas da vida. Existe um coping positivo, onde o enfrentamento é resiliente e é positivo, existe um coping negativo, onde, na verdade, eu acabo sendo
sofrendo duas vezes, um pelo problema e duas vezes pela forma como eu vejo esse problema. Eu me vejo, o ser humano é o único ser que tem a capacidade de sofrer duas vezes pelo mesmo motivo, né? Um pelo motivo em si e um pela pena que ele tem de se ver sofrendo por aquele problema. E aí, tudo isso, essas emoções positivas e negativas, têm um impacto biológico na saúde física. Por quê? Porque sabemos que isso é regulado por hormônios, pelo sistema neuroendócrino, por citoquinas, e que isso, por sua vez, regula todo o sistema imunológico, o sistema do cortisol, o sistema parasimpático, a oxitocina, a dopamina, a serotonina. Não vamos entrar em detalhe, porque aí é um mundo imenso, mas temos que entender que quando sentimos emoções positivas, nós criamos um determinado perfil hormonal, neuroendócrino e imunológico. Quando cultivamos outro tipo de sensações, esse perfil muda, e isso é físico, é hormonal. E claro que esses hormônios claramente estão relacionados à redução da mortalidade, redução da morbidade, longevidade, bem-estar e também questão da qualidade de vida. Então, esse é o primeiro grande mecanismo pelo qual você tem um impacto da espiritualidade sobre a modulação neuroendócrina que nos traz desfechos clínicos. Mas existe um segundo elemento, que é o elemento comportamental. Então, nós temos estilo de vida, tabagismo, etilismo, dependências químicas, promiscuidade, instabilidade das relações, a própria criminalidade. Tudo isso é fator de risco para adoecer. Se você tem sentido e propósito, está claramente demonstrado, seja religioso ou não, você vai reduzir a exposição a esses fatores de risco e, com isso, vai aumentar, vai ter impacto nos desfechos clínicos. Você tem ainda um terceiro elemento, que é o suporte social, que acontece quando você faz parte de uma comunidade religiosa. Então, é a dimensão comunitária da espiritualidade. Isso traz menos isolamento. A gente viu isso de forma muito clara durante a pandemia de Covid. Né? E tudo isso, e nós temos muitas evidências, que a rede de suporte social que o indivíduo tem, por outro lado, o isolamento e a solidão, tudo isso tem impacto direto na mortalidade e na qualidade de vida. Então, resumindo, nós temos três dimensões que impactam a saúde por meio da espiritualidade. Uma dimensão comportamental, uma dimensão biológica, neuro-hormonal, e uma dimensão comunitária, que é aquela rede de apoio, de suporte, que faz com que a pessoa consiga acesso a um tratamento de forma tempo eficaz, ok? Dimensão comportamental, biológica e comunitária. Não vou entrar nesse esquema, mas trago esse esquema porque ele coloca no centro de todas essas interrelações fisiopatológicas o que ele chama de virtudes, o cultivo das virtudes, perdão, honestidade, coragem, disciplina, altruísmo, humildade, porque tudo isso, no final das contas, é um modulador de grande parte do impacto positivo de cultivar a espiritualidade. E aí vem o seguinte, mas se eu cultivo a espiritualidade de forma aberrante, e de alguma forma não tenho esses frutos na minha vida, talvez eu perca grande parte dos benefícios na saúde de cuidar da espiritualidade, e talvez eu tenha que rever a forma como eu me relaciono com minha própria espiritualidade, né? E aí é isso que nós estamos estudando no Dante Pazzanese. A gente tem um estudo que é a tese de mestrado da Katiana, que é minha orientanda, e que é o estudo Soul, Spirituality, Outcomes e Lifestyle, onde a gente tenta justamente correlacionar não somente o cultivo da espiritualidade em relação ao desfecho de saúde, mas como essa relação é modulada pelas virtudes, por essas emoções positivas que a gente espera que quem cultiva a espiritualidade possa ter. Não, a gente parte da hipótese que na ausência dessas virtudes, desses frutos do espírito, se a gente quiser chamar dessa forma, talvez você possa ter, inclusive, detrimento da sua condição física, por mais que você esteja praticando uma religião, por exemplo. Outro nome que eu preciso falar para vocês é o nome de Vanderwille, né, ou Vanderwille.
que é um pesquisador importante da Harvard, e que ele traz, de novo, o conceito da espiritualidade, agora de uma forma um pouco diferente, uma forma mais, se queremos, mais leiga, para menos e mais longe do contexto da religião, onde ele fala especificamente do conceito de florescimento humano. Esse é um estudo onde ele mostrou redução da taxa de suicídio ao cultivar a questão, a espiritualidade, mas o motivo pelo qual eu trago aqui o nome dele é porque para mostrar esse programa muito interessante da Harvard, que é o programa do florescimento humano. Esse florescimento humano nada mais do que uma prática para o alinhamento do indivíduo com o sentido da vida e com o propósito. E isso acontece por meio da espiritualidade, seja ela qual for, e seja qual for o formato disso, religioso, não religioso, humanista. O fato é que a Harvard tem um curso inteiro dedicado ao florescimento humano, e isso está diretamente relacionado com a espiritualidade. Agora vamos, para finalizar, os conceitos práticos. Ok, Antônio, já vimos, isso realmente é importante, tem um impacto, não dá simplesmente para desconsiderar isso. Mas e na prática? Como é que eu coloco isso em prática na minha rotina clínica? Será que é diferente fazer isso no hospital, no consultório, num pronto-socorro, no ambiente cirúrgico, no ambiente oncológico? Será que, como abordar isso? Existem diferenças? Claro que existe diferença. Não é necessariamente um tema que você vai abordar com todos os pacientes, né? Outro dia eu estava fazendo uma estatística, é algo que eu acabo abordando na minha prática de consultório, provavelmente de forma mais profunda, em torno de 20% dos pacientes. Então, na minha prática, pessoalmente, eu tenho um paciente a cada 5, onde eu entro mais em profundidade nesse tópico, e claro que isso não é de forma aleatória, isso é quando eu percebo que isso vai trazer algum benefício clínico para o paciente. Nós não somos sacerdotes, muito embora essa seja uma forma de enxergar nossa profissão, de alguma forma até somos, mas você entende ao que estou me referindo. E isso é muito importante para o médico não assumir o papel de diretor espiritual do paciente. Não é essa a ideia, tá certo? A gente não tem competência para isso. É uma competência humana, nesse sentido, todo ser humano tem competência, mas nós estamos aí sempre para dar uma palavra de conforto para todos. Mas cuidado, a ideia não é doutrinar as pessoas, de forma alguma, nem muito menos julgar as crenças do paciente. Não é disso que se trata, é entender o que realmente é importante para o paciente, para fazer alavanca nisso, para poder melhorar a saúde do paciente, ou chegar a diagnosticar em que medida o paciente não tem clareza disso, e talvez trazer isso para ele como um trabalho que ele possa estar fazendo para ter essa clareza que é necessária para que ele possa ter esse bem-estar e a saúde que ele procura. A anamnese espiritual, então, pode ser completa ou pode ser feita de forma resumida, como aquela anamnese que a gente faz com os pacientes tabagistas, sabe? A anamnese breve, uma abordagem de 5 minutos. Claro que isso tem que ser feito com muita sensibilidade, e existem questionários que eu vou mostrar para vocês, mas precisa fugir da tentação de aplicar esses questionários de forma ortodoxa, de forma cartesiana, porque esse questionário, por definição, é algo frio, e avaliação, entrar nessa esfera, espiritualidade significa entrar no íntimo do paciente, isso tem que ser feito com muita sensibilidade e até entendendo se existe uma permissão para isso, obviamente. Muito bem, então, qual é o objetivo de fazer essa anamnese espiritual? Primeiro ponto, qual é o benefício mais que o objetivo? O primeiro benefício é aprofundar a relação médico-paciente. Você leva essa relação para outro nível, para outro patamar, e isso, quando vocês têm um relacionamento de consultório, por exemplo, é fundamental, mas pode ser importante também em situações agudamente graves, né? Então, onde você, em pouco tempo, consegue estabelecer um vínculo muito profundo com o paciente e muito verdadeiro, menos formal, né? Onde você realmente consegue entender aquilo que realmente é importante para o paciente. Entender, então,
profundamente quem o paciente é. E também identificar necessidades específicas de acordo com a religião do paciente, isso é sempre mencionado, acho importante mesmo, e planejar intervenções baseadas na espiritualidade. E eu trago aqui um conceito que também gosto de falar da definição etimológica da palavra curar. Porque curar, hoje em dia, nós na medicina estamos acostumados a interpretar essa palavra como resolver o problema, eliminar a doença. Mas a palavra curar não significa isso etimologicamente. A palavra curar significa estar ao lado do paciente, ter cuidado. É o cuidado, e esse estar ao lado do paciente, por mais muitas vezes que você não consiga curar propriamente, de forma propriamente dita, por exemplo, um câncer, mas não deixa de ser uma cura. Então, essa aproximação médico-paciente é terapêutica, é um ato de uma dignidade imensa, eu diria que é o que mais nos orgulha, né, como médico, é a coisa mais alta que a gente pode fazer. E quando nas consultas rápidas a gente não consegue se aproximar, essa aproximação se distancia do paciente, a gente simplesmente está falhando ao nosso propósito. Então, cuidado, assim, às vezes a gente acaba querendo ser resolutivo, eliminar a doença, mas ao tentar fazer isso de forma muito técnica e pouco humana, a gente deixa paradoxalmente de curar o paciente. Veja que coisa paradoxal. Aqui trago para vocês alguns questionários, tem o FICA, o Spirit, eu não vou entrar nisso. Esse questionário é interessante estudar e conhecê-los para criar um roteiro. São ferramentas importantes, é preciso conhecê-las, mas a gente não pode correr o risco de engessar nossa abordagem e aplicar um questionário para o paciente. Não é disso que se trata, né? Não faz o menor sentido. Então, tem o FICA, tem o Spirit, tem o Durel, né, que esse daqui, que é o score, índice de religiosidade da Universidade de Duke, que é o mais usado, é super curto, é prático, mas, de novo, isso daí é apenas título de orientação, né, não é para ficar questionando o paciente dessa forma, né, isso realmente, além de ser chato, não é produtivo, né, não é essa a ideia. Então, como fazer isso? A ideia é fazer isso se colocar no lugar do paciente e entender como que gostaria de ser tratado ao se abordar essa temática, seja onde for no momento da relação médico-paciente. E aí nós temos a segunda parte, nós falamos da anamnese espiritual, mas tem a segunda parte, que são as intervenções baseadas na espiritualidade. E assim, a gente pode resumir basicamente em 3 grandes pontos. Primeiro, avaliar mudança, alavancar mudança comportamental. Então, na medicina do estilo de vida, a gente usa muito isso, porque é fundamental entender o que é importante para o paciente, o que energiza, qual é o combustível, para que fazer alavanca nisso para promover as mudanças que a gente quer. Entra dentro do eixo das mudanças baseadas em valores. E assim, o valor dos valores é a espiritualidade. Então, isso é um elemento importante. O outro elemento é promover o coping positivo. Dizia, não é à toa que toda essa área começou a esquentar novamente no ambiente dos cuidados paliativos, no ambiente da oncologia. Então, mas isso também no ambiente das doenças crônicas, no contexto de qualquer doença, onde é importante que o paciente consiga lidar com resiliência, porque isso, primeiro, melhora o desfecho, e segundo, melhora a qualidade de vida do paciente. O terceiro grande elemento é a promoção do bem-estar pleno. A pessoa que está com uma clareza daquilo que é importante, do seu sentido, do seu propósito, é uma pessoa feliz. E a pessoa feliz é a pessoa saudável. Não existe pessoa saudável e infeliz. Ser feliz faz parte do conceito moderno de ser saudável, dentro daquele bem-estar biopsicossocial, lembram? Que a Organização Mundial da Saúde propõe. E aí, tudo isso, pessoal, passa por uma confrontação com nossa finitude, que não é à toa que as pessoas muitas vezes rejeitam, evitam, se distraem, se confundem, evitam encarar esse tópico, que é a nossa mortalidade.
Outro dia eu ouvi alguém dizendo que o ser humano é o único ser que tem noção clara da própria finitude desde o começo. Eu, sinceramente, não sei, não tenho certeza disso. Eu acho que a gente subestima bastante nossos irmãozinhos, bichinhos, animais, e plantas e vegetais, e não tenho certeza. Mas o que eu sei é que nós temos essa clareza, e que isso nos traz, ao mesmo tempo, um ônus hamletiano, ou mas também nos traz um bônus de significação. A morte pode ser justamente aquilo que, paradoxalmente, acaba dando sentido para a minha vida. Então, é um assunto, não é à toa que é um assunto tabu, mas é um assunto extremamente relevante, que tem que, e falar disso com o médico, eleva o patamar dessa discussão. Finalizando, o último ponto, é a questão mais um impacto de abordar a espiritualidade. O primeiro beneficiado é o próprio médico. Na hora que o médico começa a ter esse tipo de relação mais profunda com seus pacientes, quem sai ganhando? Ele mesmo. É aquela coisa de você tratar os pacientes como se fosse uma cadeia de montagem, né? Estilo Ford, né? Aquela coisa mecânica, técnica. Aquilo é triste, aquilo é insosso, aquilo desmotiva e aquilo é fonte de burnout. É fonte de burnout, e não é à toa que existe, que isso é um problema extremamente grave. E aí, minha grande recomendação para tratar, para prevenir o burnout, claro que é multifatorial, e é claro que tem ambiente e condições que levam muito, aí predispõem muito a isso, mas existe uma grande vacina, entre outras, que é o que eu chamo a técnica de Lupin, do ladrão, né? O Lupin é o ladrão de casaco, roubar vida, no bom sentido, dos nossos pacientes. Na hora que a gente se aprofunda nesse relacionamento médico-paciente, a gente começa a aprender. Se a gente está só tratando de forma técnica, a gente entrega, e no final do dia a gente está que nem um saco vazio que não fica de pé, porque, claro, está vazio de tanto entregar. Agora, se a gente aprender a roubar experiência, a roubar sabedoria, não existe paciente tão simples que não tenha absolutamente nada para nos ensinar. Essa é uma coisa fantástica que ficou muito clara ao longo dos anos para mim. Então, sejamos inteligentes, roubemos a experiência, a sabedoria do nosso paciente, e por mais que a gente tenha um volume grande de atendimento, quanto maior o número de atendimento, maior será o nosso ganho ao final do dia, e realmente acabaremos o dia de saco cheio, mas aí o saco cheio no bom sentido, tá, gente? Aquele saco, então, cheio de experiência, de consciência, que faz com que ele não caia, ele consiga se sustentar. Então, é isso. Eu me estendi um pouquinho, né? Estou à disposição para tirar as dúvidas. Esse daqui é meu Instagram, meu Facebook, para quem tiver interesse, é @Dr. Antônio Gabriele. Luciana, eu estou à disposição, a gente talvez tenha 5 minutinhos para uma troca de ideias. Vou parar de compartilhar a tela, né? Muito obrigada, Antônio. Deixa eu perguntar aqui se alguém quer fazer alguma perguntinha, alguma dúvida. Online, tem alguma dúvida? Esse tema traz mais reflexões, né? Tem uma pessoa querendo fazer uma pergunta, vamos ver. Deixa eu ver se ela... Acho que é Fatality. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia, doutor. Bom dia. Na verdade, eu gostaria de saber se esse conteúdo, se essa reunião, né, que o senhor apresentou aqui, se vai ficar gravado e se vai ficar disponível em algum local, se a gente pode estar compartilhando. Na verdade, eu vou pedir agora autorização, né, para o doutor Antônio, se ele autorizar, fica normalmente no nosso YouTube do HU. Não, claro, com muito prazer, essa é a ideia, né? Essa é a ideia, com certeza. Eu me coloco à disposição também para... a gente... É um tema muito extenso, a gente pode compartilhar casos concretos, né? Porque a ideia aqui era trazer mais uma questão framework conceitual,
mas é claro que, às vezes, é importante trazer casos concretos, né? Isso é muito interessante. Não tem uma forma certa, não tem uma receita de bolo, vai muito da sensibilidade de cada indivíduo, mas minha recomendação seria que começassem um dia dispostos, abertos, né? Abertos a tratar esse assunto. A partir do momento que vocês prestarem atenção no paciente, é ele que vai dizer para vocês, vai pedir mais ou menos silenciosamente para uma orientação, uma palavra nesse sentido. De novo, aqui a questão não é pastoral, não se trata de doutrinar, não é nada disso. Se trata de estar ao lado do paciente, entender o paciente como um todo e elaborar estratégias que o ajudem para cultivar a própria saúde. Eu achei muito legal, Antônio, essa dica final de se observar, né, o médico durante o seu trabalho, o seu atendimento, né? Depois que eu comecei a ver algumas aulas sobre esse assunto, por exemplo, na minha prática, às vezes eu me observo e eu me vejo florescendo. E é uma coisa que é muito gostoso. Né? Nesses pequenos momentos que você sente, nossa, eu estou fazendo o que eu quero fazer, o que eu gosto de fazer, né? E agora, por outro lado, também, agora eu tenho começado a prestar atenção naqueles momentos que eu estou entrando em burnout, que virou máquina de montagem, né? Que não é difícil aqui no HU a gente entrar nesse momento, né? E aí você tem que dar uma parada, né? E respirar fundo, porque senão você vai entrando naquele estresse, né? Principalmente nos plantões, você vai ficando com raiva, né? Descontando no paciente, que ele não tem nada a ver com isso, os problemas caóticos da saúde pública, né? Exatamente, acho que isso eu fiz questão de trazer esse outro lado da moeda, Luciana, porque tem aquele ditado latino, do ut des, né? Na hora que eu estou fazendo isso para o outro, eu acabo sendo o primeiro, eu aprendo com os pacientes. E isso traz muita alegria e muita energia. Claro que o burnout é um fenômeno complexo, estamos falando de um elemento aqui, né? Tem muitos outros que tem que ser abordado, tem que ser estruturais, de sobrecarga fisicamente desumana que acontece, né? Então, uma coisa não tira a outra, né? Mas mas sem dúvida isso te dá uma bateria, um arsenal para lidar com isso muito, muito valioso. E eu recomendo para todo mundo, porque assim, os efeitos, eu gostei de ouvir o que você disse, porque é exatamente o que eu sinto. No dia que eu cultivo menos isso, eu termino esgotado o dia, entende? Então, porque não adianta, nossa carga de trabalho é muito grande. Temos que fazer o Lupin, ser o Lupin no bom sentido, de tentar roubar essa sabedoria, esses momentos dos pacientes. Mas eu não tenho tempo. Gente, não precisa grandes discussões filosóficas, não é disso. Às vezes é uma palavra, às vezes é um olhar, entende? Às vezes é um toque, sabe? Então, muito cuidado para não cair em categorias que sempre engessam, em vez de libertar. Eu estou vendo aqui o Leonardo. Doutor Leonardo, pode falar. Oi, Antônio, tudo bem? Oi, Leonardo. Encontrar você aqui, vi você aí anunciado nos elevadores do HU, então estamos aí para prestigiar. Excelente apresentação. Nós já falamos sobre esse assunto aí em outras oportunidades, né? É um tema no qual eu tenho bastante interesse. Queria fazer aqui alguma consideração e uma pergunta para você, que é o seguinte. Bom, você sabe que a gente vive hoje uma realidade, né, em que o pragmatismo ele é muito valorizado, né? As coisas têm valor à medida que elas servem para alguma coisa, né? Isso perpassa, inclusive, questões de ordem ética, da bioética, de tudo, né? Chegamos, por exemplo, a situações absurdas em que o indivíduo que não faz nada, ele não tem valor nenhum, né? Ele pode ser até, a depender aí da sociedade que nós estamos conversando, ser até descartado, ser até assassinado, se duvidar, né? Então, isso é muito forte dentro da nossa sociedade. Aquilo que não tem uma utilidade evidente ou de rápida compreensão é descartado como algo inútil, né?
E a espiritualidade, eu entendo, nós já conversamos sobre isso, já falei isso com você algumas vezes, eu entendo que ela foi muitas vezes concebida ou divulgada, inclusive nos meios médicos, sobre esse prisma, né? Ela é entendida como uma ferramenta, como um algo a mais, né? Imagina, por exemplo, uma espécie de uma marionete, né, em que você pode, por exemplo, colocar uma blusa diferente, uma calça diferente, um chapéu, um brinco, mas você pode pôr espiritualidade também, né? Às vezes, esse pragmatismo ele é interpretado como uma coisa assim, você vai fazer mindfulness, você vai fazer yoga, né? E isso é espiritualidade, é simples assim, né? Só que a espiritualidade não é nada disso, né? A espiritualidade é uma coisa... É a coisa mais profunda que um ser humano pode ter, a coisa mais íntima que um indivíduo pode ter. É muito mais íntimo que o tabu do sexo, é muito mais íntima do que o tabu da morte, né? É a coisa mais profunda que o ser humano pode ter. E eu acho que nós todos, falando especificamente nos médicos, não estamos muito preparados para lidar com isto, né? As instituições universitárias também não nos preparam para lidar com isso. De modo que hoje em dia você vê, em geral, né, pessoas muito mais superficiais, pessoas que têm um certo acanhamento, têm vergonha de entrar nesse assunto, seja por uma insegurança, seja por um desconforto que isso provoca, porque é tabu mesmo. Eu acabei de dizer, é um tabu mais forte do que o sexo, que a morte, né? Então, quando você toca no espiritual, né, o indivíduo se arrepia todo, né? E você imagina como isso pode, por exemplo, ser invasivo para um paciente, né? Se não for bem colocado, ele pode se sentir assustado com esse tipo de abordagem, ao mesmo tempo que pode ser uma coisa extremamente cativante e oportuna quando colocada da forma apropriada, né? Mas eu percebi aí na tua apresentação, voltando nesse assunto do pragmatismo, né, que era o que eu estava falando, o seguinte, que você fala aí sobre programar intervenções baseadas na espiritualidade, né? E, claro, entendendo que as pessoas são heterogêneas, isso pode caminhar da forma mais diversa possível, mas eu acho que isso é muito interessante, né? Quer dizer, o que eu queria saber é o seguinte, na tua experiência, este tipo de intervenção, né, esse tipo de preocupação, esse tipo de encaminhamento, né, do atendimento, enfim, sob esta perspectiva, né, o que você observa em termos de resultados, né? Porque você vê o seguinte, hoje em dia a formação do profissional de saúde, a qualificação do profissional de saúde é muito pautada sob certos objetivos extremamente técnicos, né? Então, ele será um bom médico no manejo da pressão alta se ele conhece bem o último guideline a respeito da pressão. Pronto, acabou, é isso, né? Os outros que veem que ele não segue essas determinações já o classificam como um desatualizado, como um defasado, etc, etc e tal. Voltamos no pragmatismo. Ele já não serve mais, tem que ser descartado, ele não se adequa né, aquele último conhecimento, enfim. Agora, o que eu queria saber, assim, como não há, então, um preparo, né, no sentido de qualificar o médico para esta abordagem mais profunda, que engloba esse aspecto fundamental, né, que você deixou bem claro aí na sua apresentação, que não é opcional, não é optativo o indivíduo ter digamos assim, um viés espiritual, né, porque isso não é um viés, né, isso é uma coisa que está realmente em todo mundo, né. Já que nós temos essa dificuldade, a minha pergunta é o seguinte, qual é a tua experiência ao formular intervenções baseadas em espiritualidade? O que você sente em termos de retorno? Perfeito. Bom, Léo, a sua pergunta é uma pergunta que, em parte, se responde sozinha e muito complexa. A gente precisaria ter um simpósio especificamente sobre isso, mas é um tema muito importante, porque é um risco, né, de cair nesse pragmatismo, no utilitarismo, certo? Na hora que você cai no utilitarismo, você está automaticamente saindo da espiritualidade. Então, é exatamente o contrário.
E é paradoxal, porque exatamente você está no intuito de entrar num território sagrado que é o íntimo da pessoa, mas se você entra com esse mindset, com essa lógica utilitarista, espartana, pragmática, você vai fazer estrago. Você vai fazer estrago. Isso daí vai gerar um problema. Isso é válido tanto na relação médico-paciente, como nos grandes programas que hoje em dia de wellness, que são propostos, e que precisa ter muito cuidado, justamente na hora de escolher métricas, né, de sucesso. Porque se você define a minha métrica de sucesso é a hemoglobina glicada, é o LDL, é o índice de massa corpórea, a cintura abdominal, ok, são métricas importantes, e eu tenho uma experiência muito positiva, no sentido de que a espiritualidade acaba, em algumas pessoas, né, sendo, de fato, instrumental a isso. Mas, 2 pontos. Primeiro, isso não é o principal ganho de você abordar de forma profunda o tema. Não é isso. Não é você ter uma... É uma das coisas que você... Eu digo assim, um dos corolários que acaba acontecendo, porque inevitavelmente a pessoa modula seu comportamento com base naquilo que ela acredita, com base naquilo que ele é, na base no seu propósito e no sentido da vida que ele define. Mas isso não é o mais importante. Para mim, o mais importante é aprofundar, é você entrar em comunhão com o paciente. E isso tem reverberações inúmeras, entre elas essas. Mas se você coloca a espiritualidade como mais uma peça do mosaico que você vai instrumentalizar para mudar o comportamento, não é isso. Realmente acho que se fizer isso, a pessoa não entendeu nada, e se não entendeu nada, é muito perigoso entrar nessa abordagem, porque você corre um grande risco de rejeição por parte do paciente, uma rejeição que, inclusive, justificada. Então, eu falei em algum momento de permissão, né? O paciente vai te entregar essa permissão, e às vezes a permissão não é o formal, é um olhar, é um tom de voz, ele pode ter um pedido de socorro nas entrelinhas da conversa, entende? Então, você falou de se arrepiar ao abordar esse assunto. Eu adorei isso. Eu acho que a pessoa não tem que ter medo de se arrepiar, é um bom sinal, né? Se você se arrepiar durante esse atendimento, é sinal que está no bom caminho, né? Pelo menos entendido dessa forma, o arrepiamento como um momento de comunhão profunda com o paciente, ok? O resto vai vir. Então, achei muito valiosa a sua colocação, para não cair na tentação de transformar isso no mais... Por isso que eu falei dos questionários, e já confessei que eu não uso os questionários, porque não tem coisa mais... Porque, pensa bem, aplicar esses questionários seria justamente, e não que não tenha que ser aplicado de alguma forma, mas se você aplica de forma objetiva esse questionário, mostra realmente um interesse muito utilitarista em abordar esse assunto. Então, não é essa abordagem, a abordagem tem que ser muito mais flexível e muito mais íntima, tá? Então, acho que é super importante evitar cair na tentação de achar de que agora aprendi mais uma ferramenta. Não é isso. Agora você está entrando no cerne da identidade do seu paciente e da sua própria identidade. Então, isso é muita humildade na hora da gente... aliás, eu colocaria isso como mensagem final. Se tem uma coisa que a gente... Eu falei que não existem receitas de bolo, mas tem uma coisa que vai garantir seu sucesso, é uma verdadeira humildade na hora de tratar esse assunto com o paciente. Acho que isso é fundamental. Mas muitíssimo obrigada, Antônio. Eu que agradeço. Foi muito legal, viu? Muito obrigada mesmo. Muito bom reencontrar vocês. Eu adoro o Hospital Universitário Saarena, muito bom encontrar o Léo também. Bom, estou disponível para a gente progredir nessas conversas nas próximas oportunidades. Um ótimo dia para vocês. Tchau. Ótimo dia. Um abraço. Tchau, tchau.